Olá, pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente está aqui para falar sobre estatística, tá? Um conceito inicial sobre estatística. Ah, a princípio, essa aula vai ficar dividida em 3 partes, ok? Então, vamos lá, olha só. Sobre estatística, a gente vai falar sobre média, mediana, moda, variância, desvio padrão. Só que antes, a gente precisa ter uns conceitos iniciais sobre essa tal da estatística. Começando com população. O que é uma população? É um conjunto de elementos com características comuns. Vamos supor que eu vou fazer uma pesquisa sobre a altura média do brasileiro. Bom, minha população são todos os brasileiros. Eu quero fazer uma pesquisa sobre a expectativa de vida na capital do país, em Brasília. Beleza, então nossa população vai se restringir única e exclusivamente a Brasília, tá? As pessoas que moram em Brasília. Só que tem um detalhe. Quando a gente fala em população, normalmente remete a pessoas, ou às vezes animais. Eu vou fazer uma pesquisa sobre golfinhos. Então, minha população são os golfinhos. Só que, para a estatística, a população não precisa ser um ser vivo. Pode ser qualquer conjunto de coisas com alguma característica comum. Eu vou fazer uma pesquisa sobre monitores. Bom, então eu vou fazer monitores de todos os tamanhos e tudo mais. Essa vai ser minha população. Todos os monitores que existem, tá? Não, de repente minha pesquisa vai ser sobre os monitores de uma marca específica. Bom, minha população diminuiu, já não são todos os monitores, são todos os monitores que aquela marca produz, tá? Então, entendam que população não precisa ser vivo, população é aquilo que eu vou estudar, ponto. Aí, na hora de fazer essa pesquisa, a gente normalmente não vai trabalhar com toda a população, normalmente. A gente vai trabalhar só com uma amostra, que é um subconjunto da população. Por exemplo, eu falei sobre fazer uma pesquisa da expectativa de vida das pessoas em Brasília. Fazer a pergunta ou conferir todas as pessoas que já moraram em Brasília ao longo de todos os últimos 100 anos, sei lá, ou que seja só nos últimos 2 anos, é muita coisa. E, de repente, para eu fazer uma pesquisa dessa sozinho, vai ficar muito difícil. Então, em vez de eu pesquisar com todo mundo, eu vou fazer uma pesquisa com algumas pessoas, tá? A pesquisa que eu falei do Brasil inteiro, não vou perguntar para todos, vou perguntar para alguns. Um exemplo claro disso são as eleições. Próximo das eleições, a gente começa a fazer as tais pesquisas eleitorais, a intenção de voto. A gente não pergunta para todas as pessoas do Brasil ao mesmo tempo. Não, a gente pega uma amostra e pergunta para alguns deles, tá? Essa aqui é a ideia, uma amostra. Aí eu começo a falar em amostra assim, e a gente pensa sempre que a amostra tem que ser um grupo pequenininho. Não. Imagina que, de repente, a pesquisa que eu estou fazendo é só única e exclusivamente sobre as pessoas do terceiro A da escola X. Beleza. Então, calma aí. Se eu vou fazer a pesquisa só com uma turma, minha população são todos os alunos da turma. 30, 40, 50 alunos daquela turma. E a minha amostra é um subconjunto, mas o subconjunto pode ser exatamente igual à população. Eu não preciso escolher só 3, 4 alunos, 10, 20 alunos. Não, eu posso perguntar para todos, sem problema nenhum, tá? Então, a amostra é para quem eu, de fato, vou conseguir falar, vou ter o contato. A população é quem é relevante para a minha pesquisa, a amostra é com quem eu, de fato, vou falar. E, às vezes, a amostra acaba sendo equivalente à minha população, tá? Igual à população. Um detalhe importante, que às vezes isso passa meio batido no estudo, porque na matemática a gente vai fazer conta e tudo mais, e tabela e tal, mas é importante a gente saber que na escolha dessa amostra a gente sempre tem que tomar cuidado. Como assim? Se eu for fazer uma pesquisa sobre intenção de voto, como eu falei, tá, de eleição e tudo mais, temos o partido A, temos o partido B. A gente não vai fazer a pesquisa única e exclusivamente na Grande São Paulo, ou única e exclusivamente em Curitiba. Não, a gente tem que escolher pessoas de capitais e do interior. A gente tem que escolher homens, mulheres, negros, brancos, amarelos, todo mundo, tá? Indígenas. E a gente tem que perguntar para pessoas de classe alta, classe média, classe baixa, todo mundo. Minha amostra tem que ser a mais genérica possível. Se eu fizer uma pesquisa e a amostra que eu escolher for só pessoas ricas que moram lá na capital de São Paulo, bom, calma aí. Minha pesquisa vai ficar totalmente tendenciosa para um partido ou para o outro, tá? Então, para evitar esse problema, saibam que essa amostra tem que ter esse cuidado, ok? Bom, por motivos óbvios, né? Não que se faça isso. Às vezes, as amostras são feitas de um jeito tendencioso porque se quer um resultado, mas esse seria o certo.
Vamos lá, variável. Objeto de estudo é o que eu estou perguntando a respeito disso aqui, tá? Essa variável pode ser quantitativa ou qualitativa. Olha só, qual é a diferença? Um detalhe. A gente vai fazer uma pesquisa sobre a altura das pessoas, expectativa de vida, qual partido eles querem votar, qual a religião deles. Tudo isso são pesquisas estatísticas. A gente pode perguntar essas coisas todas para eles. Depois de perguntar, a gente vai ter um quantitativo. Quantas pessoas vão votar no partido A, quantas vão votar no partido B? Quantas pessoas chegaram a medir 1,80 m, quantos chegaram a medir 1,75 m e assim por diante. Então, a gente vai ter uma quantidade de todos eles, quando a gente faz uma pesquisa estatística. A variável é sobre o que eu estou perguntando. A variável ser quantitativa significa que ela é numérica. Única e exclusivamente isso. A variável que eu estou perguntando é numérica. Então, expectativa de vida é uma idade. Idade é número. Bom, quantitativo. A altura das pessoas é um número, então é quantitativo. Qualitativo é uma qualidade. É uma característica daquele conjunto, daquele grupo. Então, partido político. Vou votar no partido A, vou votar no partido B. Não é numérico, é um nome, digamos assim, tá? Então, aquilo ali é uma variável qualitativa. No final, eu vou ter um número de quantas pessoas vão votar no partido A, quantas vão votar no partido B. Mas ainda a variável que eu perguntei é qualitativa, que é qual partido, tá? Se eu for fazer uma pesquisa sobre a duração de uma tela dessas, quanto tempo ela dura até estragar? Tempo numérico, então é quantitativo, tá? Se eu for falar do tamanho da tela, quantitativo, é numérico. Agora, se eu for falar da qualidade, eu pergunto para as pessoas se elas acham que essa tela é boa, intermediária ou ruim. Bom, a partir de agora se tornou qualitativo, tá? É uma característica dessa tela. Bom, ou pesquisa sobre marcas que fazem telas desse tipo, marca qualitativo. Bom, depois a gente tem a tabela de frequências. Existem duas frequências, frequência absoluta, frequência relativa. Qual a diferença entre elas? Bom, frequência tem a ver com quantas vezes acontece, tá? Para quem já foi numa escola, né? Todo estudante já foi. A gente marca a frequência, que significa o quê? Marcar quantas vezes a pessoa foi na aula. Ok. Então, a gente tem uma frequência absoluta e uma frequência relativa. Frequência absoluta é o número que deu, é o número resultante. Por exemplo, nas presenças nas aulas, supondo que um aluno teve 15 presenças. Beleza, essa é a minha frequência absoluta, 15 presenças. E 15 presenças é pouco ou é muito? Depende. Depende do quê? É em relação a quantas? Quantas aulas tiveram? E aí vem a minha frequência relativa. Ele foi em 15 aulas das 20. Opa, beleza, então é 15 sobre 20. 15 de 20. Não, ele foi em 15 aulas das 200 que teve no ano. Então, essa é uma outra frequência relativa à quantidade de aulas, tá? Então, frequência absoluta é um número. Quantas foram? Frequência relativa é a comparação entre quantas foi, ou a quantidade que teve, e o total que teve, ok? Então, por exemplo, pesquisa sobre votar no partido A ou partido B. Eu perguntei para 1.000 pessoas, e 100 pessoas vão votar no partido A. Isso é frequência absoluta. 100 das 1.000, bom, isso é frequência relativa, tá? Só para constar, a frequência relativa pode ser representado como uma fração, como número decimal ou porcentagem, tá? Nesse exemplo que eu acabei de dar, seriam 100 pessoas das 1.000 pessoas que foram selecionadas, ou questionadas. Isto aqui equivale a 0,1, ou ainda 10%, ok? Então, a gente tem essas três representações, fração, decimal ou porcentagem. Classes de valores. Aqui é um truque para a gente conseguir fazer uma pesquisa estatística um pouquinho mais palpável, plausível ou algo que a gente consiga visualizar melhor. Imaginem que minha pesquisa estatística agora vai ser sobre a altura dos brasileiros. Imaginem o tamanho da tabela, das informações que eu vou ter. Se eu falar da altura dos brasileiros, eu vou ter pessoas que medem 2,07 m, 2,06 m, 2,05 m, 2,04 m, 2,13 m e assim por diante, até talvez chegar em 1,20 m, né? Ou seja, são muitos valores,
Ou seja, para evitar isso, em vez de eu ter uma tabela gigantesca de valores, a gente começa a separar por classes de valores, que são intervalos de estudo. Então, eu vou dizer assim, ó, todas as pessoas que têm menos de 1 metro, todas as pessoas que têm entre 1 metro e 1,5 metro, todas as pessoas que têm 1,5 metro e 2 metros, entre 2 metros e 2,5 metros. Pronto. Classifiquei elas em pequenos grupos. Então, não importa se eu tenho 1,70 m ou 1,75 m, eu vou estar ali na mesma categoria. Tá? Seria essa a ideia. Eu coloquei de meio em meio metro. Dependendo da minha pesquisa, não, é melhor classificar de 5 em 5 centímetros. É 1,60 m, 1,65 m. Entre 1,65 m e 1,70 m. Pode ser isso também, tá? E, claro, diversos fatores aqui, mas classes de valores, a gente junta pessoas, a gente junta elementos, porque não precisam ser pessoas, né? Em uma categoria, para facilitar minha pesquisa estatística, ok? E a representação gráfica, que agora vamos falar um pouco sobre isso. Normalmente, esses dados estatísticos depois são representados numa tabela ou em gráficos, tá? A gente tem o gráfico em barras, que é feito em barras, meio óbvio, né? A gente pode ter as barras aqui na vertical ou na horizontal. A gente pode ter o gráfico em linhas. Olha só, um detalhe. O gráfico em barras, ele vai me dar um valor específico de um número aqui, tipo, 2006, tanto, 2007, tanto, ou de açúcar, tanto, de leite de longa vida, tanto, e assim por diante, tá? Ele é bem direto e objetivo, uma quantidade específica. Quando a gente fala num gráfico em linhas, ele me dá uma continuidade. Eu consigo entender qual foi o movimento, a variação também. Então, ele começou baixo, ele aumentou, diminuiu, aumentou de novo, diminuiu. Então, ele me fala um caminho, digamos assim, tá? Então, existe uma diferença. E sim, o gráfico em linha é feito com uma linha, tá? A gente tem o gráfico de setores, também conhecido como gráfico de pizza. Esse aqui é o gráfico, ok? Um detalhe importante é, a gente tem que tomar cuidado na hora de pegar um gráfico desses, na hora que a gente for desenhar um gráfico desses, para ter uma certa proporção. Essa quantidade que eu colocar aqui tem uma relação com esse aqui, com esse ângulo aqui e com aquele ali, tá? Como chegar nesses valores? Pô, se na minha pesquisa eu tenho 47,7% das pessoas que se declararam brancas, então eu vou dizer que isso aqui é 47,7% dos 360 graus. Assim eu vou ter a medida deste ângulo, ok? Ah, eu quero calcular qual é o ângulo que tem para as pessoas amarelas. Então eu vou calcular 1,1% vezes os 360 graus, ok? Só isso, só para manter uma proporção adequada aqui. Gráfico em pictograma. Particularmente, o pictograma, eu não acho muito legal, mas vai aparecer em propagandas, jornais, notícias e tal. Olha só, no pictograma, normalmente, a gente vai ter uma legenda, porque ele vai dizer, a figurinha que tem ali equivale a alguma coisa. Nesse carro, equivale a 200 unidades de carro. O legal do pictograma é que, sem ter lido nada, sendo completamente analfabeto, a gente consegue olhar para isso aqui e dizer, bom, isso aqui é um gráfico que tem a ver com carro, tá? No caso, número de vendas de automóveis. E aí, nesse pictograma, esse carro representa 2.000 unidades, esse carro representa mais 2.000 unidades, e esse aqui, eu não sei se é exatamente a metade, mas eu tenho quase certeza que vocês vão dizer assim, é quase a metade, professor. Se não for a metade, é um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Então, eu vou dizer que isso aqui é aproximadamente 1.000 carros, tá? Porque é metade daquilo. Então, no mês de abril, foram vendidas aproximadamente 5.000 unidades de veículo. Ponto. O que eu não gosto muito disso? E isso aqui? Como é que eu vou fazer isso aqui? Será que isso aqui é metade do carro, 1/3 de carro, 1/4 do carro? 0,76? Não sei, né? Mas, ele me dá uma noção, claro, que ele vendeu aqui mais do que 10.000 carros. Pronto. E menos que 12. Isso eu posso garantir. Particularmente, eu vejo o pictograma como um gráfico em barras. Opa, me passei. Deixa eu fazer no próximo. Como um gráfico em barras. Vai até aqui, esse aqui vai até aqui, esse aqui vai até lá, tá? E esse aqui só ia até aqui.
Ou seja, ele é parecido com esse gráfico em barras na horizontal, só que com um desenho ali para ficar mais bonito e talvez dar uma alusão ao assunto, tá? Histograma. Professor, esse aí a gente já viu, só que chamou de barra. Então, olha só. Como eu disse na barra, a gente tem um valor bem específico, bem claro, né? Esse aqui é o 2006. Aqui temos 113 em 2007. No histograma, muda um pouquinho. É porque as barras estão coladas. Tem a ver com isso. Mas eu podia ter feito as outras barras também coladinhas uma na outra. A diferença aqui é que aqui eu estou falando em classes. Olha só, aqui tem 25% dos países sul-americanos, cujo IDH está entre 0,6 e 0,7. Então, aqui eu já estou colocando uma classe inteira. Estou colocando a Bolívia, estou incluindo a Guiana, Paraguai, e foi só isso até o 0,7? Não pode ter sido só isso. Como é que deu 25%? Bom, enfim. Na verdade, 4, 8, 12. 3 de 12, é isso aí, 25%. Então tá aqui, ó. Aqui estão representados 3 dos 12 países. Aí aqui todo mundo que está variando, com o IDH variando entre 0,7 e 0,8. E depois o IDH variando entre 0,8 e 0,9. Ou seja, o histograma, ele é como se fosse o de barras, só que ele mostra em classes, tá bom? Bom, agora vamos falar um pouco de medida de centralidade. Aliás, vamos dar uma ideia geral da estatística. A gente vai estudar medidas de centralidade e medidas de dispersão. O que é isso? Dentro das medidas de centralidade, a gente vai estudar média, mediana e moda. Dentro das medidas de dispersão, a gente vai estudar a amplitude, variância, desvio padrão e desvio médio, tá? Qual que é a ideia? Isso aqui me dá uma tendência central, me dá uma noção de como é que funciona de modo geral, tá? Mas se eu fosse pegar todas as minhas informações e reunir num único ponto, tá? Ele me dá um valor nesse sentido. As medidas de dispersão, ele faz esse estudo para esse ponto e depois ele diz, tá, e os outros? Quanto eles variaram? Esses outros ficaram bem próximos desse meio aqui ou eles ficaram muito distantes? Porque isso influencia. Eu posso ter duas pesquisas que têm a mesma média, talvez a mesma mediana e a mesma moda, mas que a variação entre os valores é muito grande. E aí isso se reproduz na parte da amplitude, variância e tudo mais. Ok? Bom, deixa eu parar por aqui e aí a gente faz um próximo vídeo explicando cada um desses. Tá bom?